ela ensina a gente a fazer as atividades. Para mim, eu não dou nota 10 não, eu dou nota 1000, porque eu não tenho nada a reclamar. A gente multiplica, a gente soma, a gente faz de menos, é muito legal. A questão da vulnerabilidade social, né, ela acaba afetando aí crianças e adolescentes, fazendo com que eles não tenham tanto interesse assim pelo ambiente de aprendizado, né, a frequentar as escolas, a realizar as atividades. Então isso acaba facilitando muito mais uma possível evasão escolar, um possível fracasso escolar. Isabela passa por um problema que a mãe dela mora no Rio de Janeiro. E isso aí é mais, acho que um caso mais psicológico, sabe? Aí eu dou um apoio para minha irmã, né? E ela fica vindo, né? Quando ela pode. Então eu acho que em relação a isso daí, ela dá uma travada às vezes. A gente tem que melhorar. A gente tem que educar nossos filhos para na escola ele aprender. A gente está falando de enxergar essa criança. A criança deixa de ser uma estatística, um número aleatório e passa a ser uma identidade. Então a gente sabe que é essa criança de determinado nome, tem essa idade, qual é o contexto familiar e qual a política pública que a gente pode fazer para complementar nessa escola para que dê condição dessa criança aprender. Fazer atividade de matemática, porque é legal que você consegue aprender um montão de continhas. É importante que a gente entenda a escola como um todo, né? A comunidade escolar. E quando a gente fala sobre a comunidade escolar, a gente está falando além dos professores, a gente está falando das famílias daquela comunidade, né? Quem são aquelas crianças que frequentam essas escolas. Os professores elogiar, nossa, feliz e tentando reforçar mais ainda, tá vendo? Olha só. Estão te elogiando, você tem que continuar desse jeito, né? Que você vai longe. E é isso, é incentivar, né? Porque sem incentivo também a criança não se desenvolve também. E sempre ali puxando, né? Eu comecei a acompanhar ela na escola desde a creche. E quando ela veio para aqui, ela estudou o primeiro ano aqui. E está até agora. Desde então eu acompanho tudo que acontece, eu participo. As notas dela são excelentes, muito boas as notas. A professora dela só tem elogios, não tem nada para reclamar, só elogiar. A gente tem que dar valor à nossa escola, da nossa comunidade, porque a gente sai para fora, a gente dá um valor lá fora e aqui dentro fica esquecido. Na minha família, eu tenho um primo professor, eu tenho outro primo em educação física e eles são da periferia. Então, os que estão lá é a mesma coisa da gente, basta a gente querer. A ler, escrever, ela já faz as atividades todas sozinhas, entendeu? Então, às vezes ela chega em casa com o dever de casa, ela senta e faz sozinha. Né? E isso aí, né, é muito bom. Sabe ler e escrever. Algumas letrinhas ela fica, tipo, algumas perguntas, algumas frases. Mãe, o que é isso? O que é? Aí eu explico. Cada escola fazia a sua avaliação e tinha o resultado daquele estudante. Só que a gente começou a perceber essa desigualdade dos territórios, o nível de aprendizagem das crianças, a fluência leitora e as habilidades e competências de cada região era diferente. Então a primeira ação que nós fizemos foi estabelecer essa avaliação. É uma avaliação padronizada que é feita para a rede toda e com isso a gente consegue medir e monitorar a aprendizagem de cada criança. Então a gente
gente utiliza essas avaliações para compreender o contexto dessas crianças, né, dessas escolas, identificar essas dificuldades e agir sobre elas, né? A partir desses resultados, a gente consegue elaborar as ações, né, as intervenções sobre que dificuldade aquela turma tem, né? Quais são aqueles alunos que talvez demandam um pouco mais de atenção, para que a gente consiga cada vez mais nivelar, né, e acabar sanando essas dificuldades para que todos tenham condições iguais. Nós acreditamos na alfabetização no primeiro aninho, então a gente acredita que a criança chegue ainda com aquela sede de saber e que é a escola que precisa cuidar desse ambiente alfabetizador, de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, mas complementando o que ela não encontra em outro lugar. Então é na escola que ela vem para aprender essa questão da leitura, da interpretação, e é aqui que a gente tem trabalhado. A gente percebe que é um caminho, é algo que está sendo feito. A gente tem os dados que mostram que tinha um nível aí muito desigual, né, em diversas regiões. Então é um caminho, sim. Você está oportunizando essas crianças, né, para que elas consigam avançar cada vez mais. Menina. Com o Avaliar Vitória, as crianças fazem 4 provas ao longo do ano, que é essa prova unificada. E a partir disso a gente consegue monitorar cada estudante. Então a gente vai acompanhando o crescimento das escolas. O que nos surpreendeu quando a gente observa o mapa é o quanto a gente afetou essas escolas em territórios antes, né, ditos como periféricos, ou falando assim, essas crianças têm mais dificuldade, porque às vezes o pai também não é leitor ainda. Essas crianças vivem muitas vezes após a escola muito sozinhas, a família está trabalhando 2, 3 horários ou está em trabalho informal. Então nesses espaços onde a escola é impactante nessa questão da transformação de vida mesmo, e ver o mapa ficando todo verdinho enche nosso coração de orgulho, porque realmente mostra essa redução da não aprendizagem em determinados territórios. O que a gente está trazendo hoje é uma educação que faz sentido para a cidade inteira. A gente entende que a escola é proteção social. A escola faz denúncia de abuso, a escola faz denúncia de negligência, de violações, né, de violências diversas. A escola combate o racismo, a homofobia. A escola cuida desse ser humano que é integral.